Ouçamos uma porção da palavra de Deus. Graças a Deus. Alô. Graças a Deus. Alô, alô. Alô, alô. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero manifestar minha gratidão a Deus por podermos estarmos juntos nessa noite, nesse momento de louvor e adoração a Deus, e podemos compartilharmos juntos da poderosa, da bendita presença de Deus e da sua palavra, né? Poder falar da palavra de Deus é sempre um privilégio e também extremamente desafiador para nós pregarmos a palavra de Deus. É um desafio, quanto mais pregar para uma câmera, né? Para os irmãos que estão aí do outro lado, torna-se para nós, assembleianos, um desafio muito grande, mas nós temos tentado vencer essas limitações e fazer com que o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, chegue aí no seu lar e você seja edificado pela palavra, pelo alimento da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Gilberto de Paula, tem sido um baluarte aqui para nós, a sua postura, o seu vigor, né, a sua referência, mesmo em momentos tão difíceis para viver e para pastorear, mas não tem negado o seu chamado, a sua vocação ministerial, e tem sido uma referência para todos nós aqui. Nós temos sido abençoados pela sua vida, pelo seu pastoreio, pelo seu ministério. Mandar um abraço também à nossa pastora Vilma, que está também nos acompanhando, nos assistindo. Mandar um abraço à minha casa, à minha esposa missionária Viviane, à nossa filha Lorena, e a todos os amigos, irmãos, obreiros, familiares que estão nos acompanhando através dessa live Ebenezer. Hoje é uma live do culto da família aqui da Igreja Sede, né, com a participação especial dos adolescentes e dos jovens. Mandar o nosso abraço ao evangelista Leandro, à evangelista Fernanda, a Eusras, aqui o William, tio Joe, que tem ajudado o pastor pastorear aqui, o pastor Leles, que é o ministro de música de nossa igreja. Mais esse desafio para nós aqui, poder estar levando a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, abra as vossas Bíblias, a palavra de Deus, em Salmos de número 73, Salmos de número 73, é o texto que Deus colocou no meu coração, para nós compartilharmos essa semana tão especial, que é a semana que antecede, né, o maior evento da nossa fé, que é a Páscoa. Então essa semana hoje do que é comemorado, chamado Domingo de Ramos, que antecede ao domingo de Páscoa, que é o domingo da nossa maior vitória, onde o nosso Senhor e Salvador venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu o direito de vida eterna. Palavra de Deus, livro de Salmos. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Salmos 73. Antes eu vou ler um outro texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 5. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmos de número 73. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 11. Diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardar as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, para bendizerem ao Senhor, porque ele era bom, porque a sua benignidade durara para sempre. Então a casa, pastor Gilberto, se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor,
e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Agora você que está aí, Salmo de número 73, que é chamado o Salmo de Asaf, que é um dos salmistas, escritores, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Meus amados irmãos, esse é um salmo de um levita, de alguém que era no Antigo Testamento, responsável pela adoração, por ministrar louvores dentro da casa do Senhor. O texto que eu fiz anteriormente ao de Salmos, relata que na inauguração do templo, o templo construído por Salomão e edificado, no dia da inauguração, os sacerdotes, os levitas e todos responsáveis pelo louvor e pela ministração dentro do templo. Foi tamanha a glória que entrou ali naquele templo que os sacerdotes não conseguiram parar de pé. Tamanha a glória que envolveu eles, que encheu a presença de Deus naquele dia. E dentre os levitas que lá estava Asaf, que é o autor do Salmo de número 73. Asaf experimentou uma glória nunca antes tinha tido vista, sentida, por nenhum dos levitas, mas um dia que o templo foi inaugurado, desceu a presença de Deus, uma glória que, diante da glória de Deus, ninguém consegue ficar de pé mesmo, e eles foram envolvidos com aquela glória, com aquele ápice, com aquela manifestação do poder de Deus dentro daquelas quatro paredes. E o tempo passa, as coisas se vão, os dias, o calendário muda, e o Asaf continua no seu ministério, na sua vida, seguindo a sua vida. E aqui no Salmo de número 73 relata a luta, a dor, a dificuldade, o desafio que esse homem agora enfrenta. A Bíblia não diz qual era o problema que ele estava enfrentando, mas o relato que ele mesmo diz: olha, verdadeiramente bom é Deus para Israel. Os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que isso não acontecesse. Isso fala da nossa vida. Quantas pessoas já não pensou em desistir? Quantas pessoas nunca, em algum momento da sua vida, você pensou em voltar atrás? Até eu tenho para mim que uma das maiores manifestações de um chamado é a nossa luta diária em desistir. Porque estar atrás de um púlpito, cuidar de pessoas, lutar com forças espirituais, não é hobby, não é algo que é bonito, não é apenas só bonito, não é algo que eu digo no sentido de ser popular, de ser glamour, é um desafio. E a maior prova de um chamado é o quanto a gente luta diariamente para estar fora dele. E aqui está um homem que também pensou em desistir. Asaf disse: olha, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou. O homem que tinha visto a glória de Deus dentro do templo, a maior manifestação da presença de Deus, o maior sentimento que uma pessoa podia sentir, de ver a fumaça da glória, lá na inauguração do templo, por Salomão, agora é um homem que foi abatido, é um homem agora que a luta, que a dificuldade chegou na sua casa. O texto bíblico não diz qual era o problema real que ele estava enfrentando, se era um problema financeiro, se era um problema de enfermidade, se era um problema familiar. Uma coisa é certa: esse homem, assim como nós, está enfrentando uma crise, está enfrentando um momento de adversidade, está enfrentando um problema que rouba as suas forças, que rouba o seu entusiasmo, o seu encanto pela vida, que rouba e dá vontade de voltar atrás, dá vontade de recuar, dá vontade de desistir. Veja que a Bíblia é uma repetição da nossa vida. Quantos não estão sentindo hoje esse sentimento de Asaf?
Quantos hoje não estão com esse sentimento? Será que eu fiz a coisa certa? Será que a minha vida está no caminho certo? Para onde eu estou caminhando a minha vida? Como as pessoas que lutam para subir na vida, e quando chega no último degrau, percebe-se que colocou a escada na parede errada. E aqui está esse homem, que está enfrentando essa indecisão. Continuo ou paro? E há quantas pessoas que nesse momento também estão fazendo reflexões acerca da sua vida. A Covid já é um problema sério que tem tirado, sim, a paz, o sossego das maiores autoridades do mundo. Mas também nosso país e o mundo enfrentam um outro problema silencioso, que a cada 46 minutos uma pessoa tira a sua vida. São pessoas que se deixam ser vencidas pela apatia, pelo desânimo, e se entregam, achando que tirando a sua vida é a melhor coisa que pode acontecer. Desistem. E eu quero dizer que o fato de nós servirmos a Jesus, de estarmos de paletó, gravata, com uma Bíblia, cantarmos e ouvirmos hinos maravilhosos como nós ouvimos aqui hoje, não quer dizer que a nossa vida esteja isenta de dificuldades, de intempéries, de lutas, de problemas, de falta de resposta, de falta de justificativa do céu, para alguns momentos que a gente passa na nossa vida. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja não quer dizer que nós também não passamos por problemas. Nós pastores temos enfrentado, temos participado de diversos funerais de pessoas que foram infectados e que lamentavelmente vieram a falecer por conta dessa enfermidade. Temos orado constantemente por pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfrentando, travando também essa luta junto com a medicina, para vencer o Covid, porque crente, porque cristão, porque evangélico, também sofre, também é afligido pelas dificuldades, pelos problemas, assim como Asaf, que um dia experimentou a glória de Deus, alguém que viu algo que poucas pessoas tinham experimentado dentro do templo. Tamanha foi a glória, que os sacerdotes, os levitas não podiam ficar em pé, tamanha glória de Deus. Mas o Asaf, voltando para a sua realidade, ele foi abatido por essa situação, por esse problema, por essa dificuldade que também chega na vida do crente, chega na vida do pastor, chega na vida da missionária, chega na vida do músico, chega na vida de todo mundo, porque também a tempestade chegou no barco de Jesus. Jesus, durante seu ministério, enfrentou 3 tempestades, que os seus discípulos, durante aquela travessia, começaram a gritar: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Tempestade também bateu no barco do Filho de Deus, também bate na sua. Talvez você está dizendo aí: mas eu sirvo ao Senhor, mas eu sou crente, há tantos anos, eu canto, eu prego. Eu quero dizer que também a tempestade bate na tua porta. Há a diferença que, assim como o Asaf, nós enfrentamos as nossas tempestades de maneira diferente. Nós não xingamos, nós não nos vitimizamos, nós não colocamos a culpa em A, em B, nós não tiramos a nossa vida, nós recorremos ao Todo-Poderoso, a quem pode resolver as nossas causas e os nossos problemas. Eu quero me referir a você que me ouve, que me assiste nessa noite. Você não está sozinho, Deus não te abandonou, você não está à mercê da sorte. Há um Deus no céu que acompanha o teu sofrimento, há um Deus no céu que participa com você, Ele está diante da tua mesa, Ele está diante do teu sofá. Eu quero dizer que você não está sozinho, os céus estão ao teu favor, e que nós possamos dizer como Asaf: bom é Deus para Israel. Não é porque veio uma pandemia que Deus diminuiu o seu amor, que Ele diminuiu o seu cuidado, que Ele nos entregou. Não, Deus continua sendo o tempo inteiro bom para mim e para você. Deus é bom para você. Não vai ser essa pandemia que vai mudar o caráter, a força e nem tão pouco o amor de Deus. Veja que esse homem, ele diz: quando eu olhei para os ímpios, os meus pés quase que se desviaram.
faltou pouquinha coisa. Faltou pouquíssima coisa para que eu não fosse levado, porque ele, fazendo uma análise da vida dele e da vida dos seus vizinhos, ele diz: mas esse pessoal que não serve a Deus, que blasfêmia de Deus, que não tem valores familiares, que vive no engano, na corrupção, se locupletando, parece que eles não têm aperto, parece que eles não têm dificuldade. E eu nessa luta, e eu enfrentando esse problema, ele que é o representante, ele era um religioso, ele era um homem da fé. E é muitas vezes o que acontece na nossa vida, até nesse período de pandemia, quando a gente tem a oportunidade de ir ao supermercado, para abastecer a nossa casa, e a gente olha alguns carrinhos, a gente vê, não é possível, mas parece que esse pessoal está indo para um retiro, está indo para fazer festa no final de semana, carne, bebidas alcoólicas, estão se preparando para uma festa. E a gente, que serve a Deus, e a gente está em dificuldade, com medo terrível desse mal chegar na nossa casa. Quando a gente olha e parece que os problemas só mudam de época, mas as formas de agir são a mesma. É como se diz assim: olha, o Asaf abriu a rede social dos seus vizinhos e viu a vida deles tão coloridas, carro do ano, só festa, enquanto ele estava enfrentando dificuldade na sua vizinhança, o pessoal queimando o cordeiro, fazendo churrasco, e ele naquele aperto. E ele, ao ver tudo isso, ele ficou por um minuto, por um instante, em paranoia, em conflito interno. Até que ele diz: até que eu entrei, versículo 17, no santuário de Deus, e entendi o fim de cada um deles. Até que o Asaf entrou no lugar da adoração, até que o Asaf entrou no lugar onde era ministrado o louvor, onde ele viu a glória de Deus. Aí você diz: mas pastor, nós somos impedidos de vir à igreja, como é que eu vou me levantar se eu estou impedido? Quando Jesus veio a este mundo, perguntaram para ele: onde a gente deve adorar? No Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram? Ou em Jerusalém, onde os judeus? Aí o Senhor diz: haverá um tempo que o Senhor procurará os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A sua casa se transformou um lugar de adoração a Deus. Você agora é um templo ambulante, aonde você vai tem um altar aceso, aonde você caminha tem a glória de Deus, aonde você chega é a presença de Deus, aonde você está em comunhão com os céus, ali é um culto acontecendo. Aí na sua casa agora, meu amado irmão, sinta a presença de Deus, essa graça, esse gozo que invade aí a presença de Deus na sua vida. Eu quero lhe estimular você a chorar na presença de Deus, porque você tem um Deus agora aí do teu lado, te fortalecendo, dizendo: você não está sozinho, eu sou o teu pastor, que se eu estou o teu pastor, estou dizendo: eu protejo a tua vida, eu dirijo a tua vida, eu supro as necessidades da sua vida, eu sou o teu pastor, eu protejo a tua vida, eu dirijo a tua vida, e eu supro as necessidades da tua vida. Então, você não necessariamente precisa estar no templo, porque você agora é um templo de adoração, porque habita em você a presença do Espírito Santo de Deus. Se você é o templo da habitação do Espírito Santo de Deus, está acontecendo um culto aí na tua casa. Amanhã, segunda-feira, o culto continua. Na madrugada, quando você levanta, o culto continua. Terça, quarta, onde você vai, o culto, pastor Gilberto, está acontecendo. Por quê? Porque a nossa vida é o templo de adoração a Deus. E eu quero lhe estimular você a levantar sua mão, dizer uma palavra bonita para Deus, aí na sua casa, de gratidão. Você está vivo, há um culto acontecendo agora aí, você tem saúde, você respira, então o Deus do céu está promovendo isso na sua vida. É Deus, o sopro de vida vem de Deus, o alimento vem de Deus, a saúde vem de Deus, a família vem de Deus, a segurança vem de Deus. A nossa segurança não está, por mais respeito que nós temos às autoridades, mas a nossa confiança maior está no Todo-Poderoso Deus. E ele entrou no santuário de Deus e percebeu o fim daqueles homens, que na verdade muitas pessoas vivem de falsas felicidade. Muitas vezes a casa está cheia de gente, mas na hora da dificuldade você não tem um amigo.
A amizade valeu enquanto tinha carne, enquanto tinha bebida, enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha influência. Quantas pessoas agora que estão enfermos, e cadê os amigos para perguntar? Para mandar um WhatsApp? Cadê? Porque ele viu que o mundo é como o nosso. Tem muito Photoshop, tem muita maquiagem, tem muita enganação, tem muito disfarce. E aí ele, ao entrar, ele viu a realidade. Que bom é aproximar-se, mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pois eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as coisas. Para eu encerrar essa fala aqui nessa noite, talvez você que estava, ou ainda está no seu coração, o pensamento de desistir da sua família, desistir da sua carreira, desistir da igreja, desistir do seu casamento, desistir de Deus, sabe lá o que você está pensando em desistir. Quero dizer que você não é reprovado por conta disso, porque o homem que viu a glória de Deus como Asaf, também bateu no seu coração a vontade de desistir. Não se escandalize, Jesus também quase desistiu, quando ele disse ao pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não façam como a minha vontade, mas estabeleça a tua vontade em mim. Talvez se você esteja com esse sentimento, você não é o pior crente do mundo, você não é uma pessoa sem fé, é que as lutas também abatem a vida de quem serve a Deus. As lutas também batem na vida daqueles que são crentes há muitos anos, que já tiveram muitas experiências e viram muitas coisas. Mas o Deus de Asaf é o Deus que está conosco. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Eu quero encorajar você nessa semana. Deus é por você, meu amado irmão. Você receba a força de Deus. Nós vamos vencer isso no nome do Senhor dos Exércitos. Nós não vamos vencer no palavrão, na briga, desistindo, tirando a vida, não. Nós vamos vencer sabendo que há um Deus que nos ama, há um Deus poderoso. Deus ama tanto o mundo. Isso é uma coisa que é difícil de explicar, é o amor de Deus, e que Asaf está tendo dificuldade de entender. Sendo Senhor, mas quem não serve ao Senhor, quem blasfema do Senhor, é abençoado, recebe vida. É como dizendo assim, até pessoas que se dizem ateus, que não creem em Ti, eles não nascem sem cérebros, eles não nascem com dificuldades, eles não têm lutas, eles são inteligentes, eles recebem. Por quê? Porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas. João diz que Deus é amor, e o Asaf estava achando que era só os crentes que recebiam o amor de Deus. Não, o amor de Deus está sendo derramado por todo mundo. Agora é verdade que uma pessoa que não crê em Deus, ele vai se usufruir também da ausência da sua presença, porque andar com Deus é maravilhoso, andar com Deus a gente se consola. Para o ateu isso aqui é um vídeo sem sentido, mas para quem serve ao Senhor, é a boca de Deus falando. Para quem estava desanimado, desencorajado, é Deus falando, é Deus comigo. Essa tempestade vai passar, não desista, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é pela sua igreja, Deus é pelo seu povo. Eu quero dizer, Deus é pela sua família. Receba as forças espirituais para nós caminharmos mais uma semana, e essa semana é especial, semana extremamente especial, é o maior evento, é a maior festa da nossa fé. Qual é? A semana que antecede a Páscoa, que é a maior luta, sim, desde o Egito, quando se saiu, mas foi a maior vitória, que eles saíram do Egito, porque nos umbrais da sua casa, quem marcou com o sangue do Cordeiro?
a sua vida e a vida do primogênito foi poupada. E para nós o cristianismo, foi na semana da Páscoa que o nosso Senhor, que o nosso Salvador não desistiu. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador não desistiu. Nós estamos aqui hoje falando de vitória, porque Jesus não desistiu, para que você não desista, para que você não seja vencido. Nessa semana de Páscoa, é a semana da ressurreição. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia, com poder e grande glória, a morte não pôde prendê-lo, os grilhões não pôde prendê-lo, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória, para que hoje você fosse estimulado a continuar, a prosseguir, a perseverar e ser mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Você é mais que vencedor. O nosso Salvador venceu na cruz do Calvário, levou todas as dores, levou todas as enfermidades, todas as lutas na cruz do Calvário. Ei, eu quero encerrar com essas palavras nessa noite. Vamos partir para mais uma semana de vitória, porque Jesus venceu, e se Ele venceu, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. A força do Senhor, campeão, se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. E que nesta hora, o auxílio do céu venha sobre as suas costas, e que não seja o dia que vai marcar o dia que você parou e desistiu, mas que hoje seja um divisor de águas, o dia em que eu recebi forças do Senhor, porque o meu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, passou a maior humilhação, passou a maior dor, para que eu não fosse um covarde. Não pule do barco, não volte para trás, porque o Senhor diz: aquele que recua, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Luta se vence lutando. Você pode dizer nessa noite aí na sua casa: luta se vence lutando. Ei, luta se vence lutando. Luta se vence lutando. Põe um hashtag aí: luta se vence lutando. E você lutando vai contar com a força do nosso Deus. E nós, Mogi das Cruzes, São Paulo e o Brasil, o mundo, os que confiam no Senhor, nós venceremos em nome de Jesus essa enfermidade, nós venceremos a crise financeira, nós vamos vencer todos os desafios que vierem pela nossa frente. Não é pela nossa intelectualidade, não é pela força do nosso braço, mas é pela força do Todo-Poderoso, o Deus de Asaf, que é o Deus da sua família, o Deus dos seus negócios, o Deus da sua casa, do seu casamento. E nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seja fortalecido por essa palavra. Inicie essa semana especial. Essa é uma semana especial. É a semana que antecede a maior vitória do cristianismo, a maior vitória da humanidade. Não é a celebração do homem ter pisado na lua, não é os 5 campeonatos que o Brasil ganhou nas Copas do Mundo, não são as vitórias do Ayrton Senna e qualquer outra coisa que a gente possa ter, qualquer outra vitória que a gente possa imaginar. Não é a chegada de vacina que é tão importante, mas a maior vitória ainda do mundo é o dia que o Filho de Deus pisou aqui na terra e morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados. Vamos celebrar isso. Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e grande glória, e essa é a vitória que é a causa de nós não desistirmos. Nós vamos permanecer e vamos vencer isso no nome do Senhor dos Exércitos. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Seja fortalecido, não desista, luta se vence lutando. Obrigado, pastor Gilberto, por essa tão nobre e tão importante, rica oportunidade, no nome de Jesus.